Senhoras e senhores, assistiremos agora à palestra magna a ser proferida pela professora doutora Ana Maria Malik, da FGV, e que traz como tema de espectadores a protagonistas na transformação da saúde. Nossa convidada é médica, mestre em administração, doutora em medicina, acadêmica eleita na Academia Brasileira da Qualidade, membro do Comitê de Governança em Saúde do IBGC e coordenadora da linha em Saúde do mestrado profissional em Gestão para a Competitividade. Com a palavra, professora doutora Ana Maria Malik. Boa noite a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Eu sou uma seguidora emérita da avó dos meninos e da família Ronce. Então, me deram o tema de espectadores a protagonistas na transformação em saúde. Eu tenho como ter um microfone para andar, porque eu não vou conseguir ficar parada. Eu tenho esse problema, é a agitação psicomotora. Muito obrigada. Então, assim, nós estamos vendo aqui, desde hoje à tarde, ou eu estou vendo, pelo menos, aqui não tem nenhum espectador. A primeira mesa do curso pré-congresso mostrou que todo mundo que está aqui, de alguma maneira, é protagonista. Nós não estamos aqui para ser... Vou ver se eu consigo fazer esse negócio andar. Nós não estamos aqui para ser espectadores. A gente não veio ao mundo a passeio. Então, eu começo com o meu disclaimer. Agora, o Conselho Federal de Medicina mandou a gente declarar as coisas. Então, assim, eu sou médica. Para quem não percebeu ainda, eu sou idosa, então eu sou formada antes do SUS. Quando pouco se falava ou se sabia sobre gestão em saúde. Hoje se fala muito, eu não sei se sabe mais, mas, enfim. Na época, identificava-se setor público, cliente, prestador público, prestador privado, plano de saúde, e hoje? Hoje a gente identifica muito mais. A gente identifica a indústria de medicamento e indústria de devices, a gente identifica muita coisa. Então, pelo menos a complexidade do mundo aumentou e, cada vez mais, há protagonistas e não espectadores. Quem paga meu salário é a Fundação Getúlio Vargas. E a única coisa, senhoras e senhores, que eu vendo são ideias. E também não faço a menor questão que alguém as compre. Eu só vendo. Eu não tenho apego às minhas ideias, eu estou sempre pronta a discutir. E aí, uma vez, eu não estou vendendo, não é propaganda, mas eu entrei na Melissa, que é uma coisa muito compatível com a minha idade, e eu vi esse chaveirinho, escrito Geminiana 100% não sei. Esta sou eu, que sou geminiana. Eu tenho este chaveiro na minha casa. Eu não ando com ele, porque depois as pessoas podem me prender, mas, enfim... O sumário dessa apresentação, eu vou começar com algumas definições, falar um pouco sobre o assunto, qual é o contexto, e pensar um pouco em para onde vamos. Né? Então, a gente começa com quem somos. Esta figura é uma figura bem CSI. Né? E aí, no CSI, teoricamente... O corpo estendido no chão, citando João Bosco, está lá o corpo estendido no chão. Aliás, Aldir Blanc, que morreu de Covid, mas, enfim. Mas ele está lá, e ele, em tese, é o protagonista. Mas todo mundo que está em volta é espectador. E o povo do CSI não deixa ninguém chegar perto. Isso é jeito de lidar com a coisa? Então, espectador é aquele que assiste a um espetáculo, a um filme, ou aquele que presencia um fato, ou uma testemunha, ou alguém que está presente. E o protagonista? O protagonista, quando a gente está no teatro, é um personagem mais importante, em torno de quem se constrói a trama ou quem representa esse papel. E ainda tem uma outra palavra, tem gente que escreve espectador com X.
Muitos dos meus alunos fazem isso e me deixam bem nervosa. Mas eu faço questão de dizer com clareza que espectador com X não é o que assiste, é o que espera. E aí, assim, senhoras e senhores, quem espera sempre alcança? Não necessariamente. Então, tem que fazer, né? Só para não dizer que eu não vou falar de saúde, o Vigitel é um estudo epidemiológico que se faz anualmente no Brasil. Ele tem 2 problemas. O primeiro, ele só é feito nas capitais. E o segundo, ele é feito por telefone fixo. Quem atende telefone fixo hoje em dia? Depois da segunda vez que eu atendi na minha casa e estavam querendo me vender um seguro funeral, eu só atendo quando os meus instintos dizem que é alguém da família. E com alguma frequência é mesmo. Mas isso é o meu coração. Então, é assim, nas 27 cidades, nós temos 9 fumantes adultos. 6% de fumantes passivos no domicílio e outro tanto no local de trabalho. E aqui, eu não sei se eles perguntaram sobre aquele pendrive que as pessoas fumam hoje em dia, chamado vape, mas eu acho que o inventor do vape devia ser pendurado pela língua. E o vape é proibido, mas eu estou quase fazendo um desafio para vocês, na presença do nosso escritório de advocacia. Liga para algum desses entregadores e vê quanto tempo leva para você receber o vape com o fuminho aqui. Vai ser rápido, viu? Qualquer meia hora o treco chega. Excesso de peso, 61%. 25% obesidade. As pessoas comem, só 32% comem regularmente frutas e hortaliças. Consumo de refri em 5 ou mais dias da semana foi 15%. Deixa eu ver se os netos da Helena estão aí ainda, porque não pode, tá? É muito. A frequência de atividade física, para quem me conhece sabe que eu acredito em atividade física, foi a pelo menos 150 minutos, moderada, foi de 12%. Quer dizer, ninguém se mexe. Talvez algumas pessoas se mexam muito no trabalho, mas não é vamos combinar que não é um prazer fazer exercício. E, claro, estamos aqui, deve ter gente sonhando com uma cervejinha. A frequência do consumo abusivo de bebida alcoólica foi de 21%. Mas isso somos nós, porque a gente mora nessas cidades, né? Tem quem mora em Fortaleza, quem mora no Rio, quem mora em São Paulo. Então, precisa tomar um pouco de cuidado. E aí, nós somos ou nós estamos assim? Quer dizer, dá para mudar? Então, num teatro, a gente consegue ver 3 partes, 3 paredes, a parede do fundo e as 2 laterais. Eu estava andando na orla mais linda do Brasil há pouco e eu vi que tem um anfiteatro. Aí eu fotografei, mas eu sou tão ruim de fotografia que eu acabei desistindo de aproveitar aqui. Mas essas são as paredes visíveis. A 4ª é a que separa o palco da plateia. Isso acontece no cinema também, mas a ideia é que, no fundo, o público vai achar que ele está longe de quem está falando. Existe uma distância entre o espectador e quem está no palco. Porque, teoricamente, quem está no palco, mais ainda no cinema, nem sabe se tem alguém assistindo. Aqui eu vejo. Eu vejo os amigos que estão aqui, inclusive. Mas quebrar a 4ª parede acontece quando você faz esse tipo de interação. E aí os atores interagem com a plateia, ou seja, o espectador passa a fazer parte. Existem companhias hoje que, de ópera, acreditem, eu não sei se você... Cadê a Milk? Roubaram a Milk. Se você ainda canta canto lírico, antigamente você cantava, você vê que eu lembro de coisas do passado remoto. Mas tinha gente que não ensaia, eles têm ali a música e eles pedem para a plateia dizer qual vai ser o enredo. E eles criam o enredo
em cima do que a plateia diz. Quer dizer, participante e protagonista é o público. E aí, só que tem uma coisa, não basta querer ser protagonista. Precisa se mexer para isso. Quer dizer, não adianta, você quer falar comigo? Não, eu não quero. Eu sou tímida. Não pode. Quer dizer, pode, à vontade. Cada um é como é. Mas, se você quer ser protagonista, você precisa... Eu tenho que tomar cuidado para não querer ser muito protagonista, porque eu não sei se tem ortopedista na plateia, mas, enfim. E aí, o termo protagonista, ou o termo protagonismo, mostra que tem muitos atores. E hoje, que a gente tem palavras em inglês, tem os stakeholders. Lembra que no começo a gente identificava poucos? Então, no teatro tem escritores, diretores, cenógrafos, iluminadores. Dá para acreditar que um é menos importante que o outro? Não dá, porque não são. Eu não sei se vocês lembram, eu gosto de uma arte. Quando em Hollywood, o pessoal enfim, os figurinistas, os autores resolveram fazer greve, acabou, quer dizer, quase quebrou Hollywood. Então, a gente tem que pensar de quem que a gente depende. Com muita frequência, aquele que é o figurante passa a ser protagonista. Então, existe palco sem espectador? Não. Isto aqui é um palco. Nossa, eu fico com vergonha, às vezes, porque eu comecei lá com o Aldir Blanc, e agora as coisas vêm na minha cabeça, e se eu não falo, eu fico com mais ruga do que eu já tenho. Então, agora, só para velho, tem algumas pessoas idosas aqui, existe uma música chamada Chão de Estrelas, de Orestes Barbosa. Veio na minha cabeça, eu tenho que falar. E essa música começa com Minha Vida Era um Palco Iluminado. E eu vivia vestido... Bom, alfa. E aí, olha que bonita essa encenação. Agora, não vai ter esse espetáculo sem a orquestra. E isso é muito mais... Desculpa, Helena, mas isso é muito mais bonito que isso. Mas não tem importância, a vida é como ela é. E eu não tenho cacife para ir naquele lá, né? Ser convidada para cantar lá. E aí, primeiro, eu preciso explicar, né? Depois que eu falei da obesidade... essa frase tem gente que acha que é ofensiva, hoje em dia não pode ter gordofobia. Mas isso aqui fique calmo, porque nada acaba antes que a mulher gorda cante. Isso é uma frase do teatro, porque sempre, do teatro, da ópera, porque sempre tem uma área final, que antigamente eram as gordas que cantavam a ópera. Então, espera a gorda cantar, daqui a pouco eu canto, vocês vão ver. Mas, enfim... Você tem que ver o que acontece na transformação da área da saúde, das expectativas e dos espectadores. Então, por exemplo, o SUS de hoje precisa de transformação? Precisa. O SUS é perfeito? Não. O SUS tem 35 anos? Tem. E daí? E daí que a gente precisa de mais saúde e menos assistência. A gente precisa se preocupar. Por exemplo, na mesa a qual eu me referi, em que todo mundo tinha virado protagonista, estava uma discussão sobre o custo do medicamento e a moderadora da mesa, doutora Marta Oliveira, falou o seguinte: no TEA, a tecnologia que existe não é medicamentosa nem de devices. A tecnologia que existe é de processos. A tecnologia que existe é toda de atividades prestadas por pessoas. Isso é uma enorme tecnologia. Agora, a gente está preparado para pagar por isso? A gente sabe quanto isso custa? A gente consegue saber quanto custa o desenvolvimento de um medicamento. A gente consegue saber quanto custa o desenvolvimento de um equipamento. A gente sabe quanto custa o insumo, mas a gente sabe quanto custa de verdade um atendimento de fono, de físio, de TO, de psicólogo. Eu não vou mencionar todas, porque são tantas as atividades, né, que é melhor eu parar por aí. Mas isso é
mais saúde, porque isso vai trazer qualidade de vida para a pessoa que tem TEA. Isso tem a ver também com coisas de fora do setor, porque quem tem TEA vai na escola, e a mãe de quem tem TEA é a mãe de quem tem TEA e sofre. Então, eu não ia falar da TEA, mas a Marta mexeu comigo, então eu falei. E aí, a gente precisa também de mais gestão de qualidade para evitar que dê errado. Precisa mais disso do que de processos corretivos, porque depois que deu errado, o paciente pode ter morrido, aí não tem o que corrigir. Então, e assim, morrer porque Deus quis, perfeito. Agora, morrer porque não tinha aquilo que precisava, não pode. Morrer porque a pessoa que estava lá não sabia fazer, não pode. Morrer porque demorou para chegar, não pode. Então, é muito melhor você fazer a gestão com anterioridade do que depois. A gente não pode ser hipócrita. A gente não pode dizer, eu sabia, eu tinha tudo, mas... Porque não tem esse mas. A gente consegue melhorar os processos. A gente consegue fazer com que as coisas funcionem melhor. Então, a gente precisa pensar em como a gente vai fazer para melhorar. E de quem que isso depende? Eu botei aí o Depende de Nós, porque Depende de Nós é uma música de Natal, de uma rede de televisão. Enfim, se não me segurarem, eu ainda vou cantar até o fim da sessão. Mas, enfim, então, de quem que depende? Depende da gente querer, depende da gente se mexer. Não adianta falar assim, concordo. Porque nós somos pessoas. E, no limite, o sistema de saúde é o quê? São pessoas cuidando de pessoas. E nós somos pessoas. Eu, de vez em quando, fico um pouco nervosa quando o povo fala em humanização. Eu adoro o conceito de humanização. Acho o conceito maravilhoso. O que eu não gosto mesmo é da palavra. Porque, se você vai humanizar, você pressupõe que a pessoa não é humana. E, até outro dia, as pessoas eram humanas. Mas, enfim. Então, fique calmo, que eu ainda não cantei. E nós estamos todos na chuva. E a questão é, a gente está... Se havia um presidente de um time de futebol em São Paulo, falecido Vicente Mateus, que era um frasista maravilhoso. Ele falava, saiu na chuva é para se queimar. Ele falava assim, ele era meio atrapalhado. Ele falava que o pior cego é aquele que não quer ouvir, e ele agradecia muito a Brahma, a Antártica, pelas Brahma que tinha mandado para a festa. Então, ele era assim, e ele era mesmo. Então, será que a gente está se molhando o suficiente? Será que a gente está se queimando o suficiente? Será que a gente está sujando as mãos no barro o suficiente? Será que a gente está valorizando o suficiente a ponta da linha? Porque não adianta quem faz gestão falar, vamos todos fazer. Porque quem faz é quem está ali atendendo. Quem faz é quem está ali vendo reclamação. Não quem olha e fala, vou fazer uma auditoria. E fazer auditoria também é sujar a mão, hein, senhoras e senhores, antes que eu esqueça. E aí, a gente está usando as palavras da moda, a gente está corrigindo. Por exemplo, eu coloquei aqui de maldade os textos em inglês que as pessoas hoje em dia traduzem errado. Então, ninguém mais fala em prestador, as pessoas falam em provedor, porque provedor é uma tradição, é uma tradução, Ana Maria, né, de provider, que em inglês, de fato, é provedor. Mas em português é o prestador, mas as pessoas traduzem errado. E eu corrijo, mas eu não faço só isso. Então, a gente tem que pensar que a gente não pode ficar só falando bonito ou falando as palavras da moda. A gente não pode só falar as ideias da moda, porque elas vão sair de moda.
E o pior é que, quando elas saírem de moda, você pode não ter percebido. Nos cursos de gestão, eu vi um trabalho acadêmico faz anos, mas isso ainda vale. As pessoas, os formados especializados em política de saúde, gestão em saúde, quase todos conheciam a política de saúde da época que eles tinham feito o curso, mesmo que tivesse mudado. Aí não adianta. Você faz o curso e você estudou aquilo, mas você não se atualiza. Então, serve o quê para quê? Né? Então, se a gente está na chuva, a gente tem que fazer as coisas que tem que fazer. Então, eu não resisti. Aqui, para quem não consegue enxergar, a senhora fala, e qual é o seu plano de saúde? Pergunta ela para o amiguinho dela. E ele fala, meu plano é não ficar doente, tomara que dê certo. A gente tem que pensar se isso também não é o que alguns candidatos a prefeito têm como plano de saúde também. E eu roubei essa figurinha da Escola do Ceará, da área de inovação da Escola de Saúde do Ceará. Então, por isso que eu achei ela bonitinha. Mas aqui, ó, isso aqui é uma Santa Casa, de 1500 e alguma coisa. Isto era o exemplo maravilhoso da assistência médico-hospitalar. Nós estamos em 2024. Tem que mudar. Você tem que trabalhar em casa. Existe um autor que fala que hospitais... Eu acho que eu não pus isso aqui, porque como eu pus em 2 apresentações que eu fiz semana passada, eu falei, não aguento mais. Mas é assim, hospitais são como oficinas mecânicas. Quer dizer, quando quebra o carro, você leva na oficina. Então, hospitals are for repairs. A saúde é feita em casa. A saúde, eu não vou fazer propaganda, viu? Mas tem uma empresa que é patrocinadora aqui do evento, que está trabalhando com isso. Existem outras modalidades de assistência. Vamos prestar atenção e vamos prestar atenção para fazer diferente. Aqui tem muitos auditores, eu não vou dizer se vocês são auditores, porque eu também não sou, mas tem muito auditor aqui presente. Será que a gente está preparado para olhar com olhos diferentes aquilo que a gente olha, ou aquele protocolo é aquele protocolo? Quem tem protagonismo na mudança? Aqui tem basicamente os passos da política de saúde desde 86 até 2022, eu não sou capaz de botar bolinhas nisso, eu peguei pronto. Porque eu também não sou uma boa... Quer dizer, nessa coisa eu sou meio analfabeta digital. Mas vai continuar. Agora, o importante é perceber o seguinte. Para quem nunca viu, isto era um aparelho que tocava música. Nem sei quando, porque não é do meu tempo também, não se animem. No meu tempo era vitrola. E depois tinha toca-CD. A minha mãe, quando viu o primeiro toca-CD, achou que era um micro-ondas. Agora, e hoje em dia, tem gente que não sabe mais nem o que é CD. Mas se eu perguntar quem é, vocês sabem, isso é uma moça. Então, a moça chama Alexa. Eu ganhei de brinde, num evento, uma Alexa. Aí eu falei, nossa, que legal. Eu falei, o que eu vou fazer com esse negócio? Aí eu liguei para uma amiga que também tinha ganho isso e que tem uma filha jovem. Aí ela me falou assim, a minha filha me ensinou como liga. Que também não vem com instrução. E o meu software não está atualizado assim, com essa frequência. Mas, no fundo, os dois fazem a mesma coisa. Quer dizer, se eu pedir Orestes Barbosa, se eu puser um disco do Orestes Barbosa aqui, tem. E se eu falar, toca Orestes Barbosa, a bicha ali vai achar. Então, e ela vai achar mais rápido do que eu. E aí, será que é isso mesmo que eu quero fazer? Eu que estou na área da saúde? Então, tem um estudo. Esse estudo é de 1900 e alguma coisa, da professora Moema de Siqueira, da Federal de Minas Gerais.
Quer dizer, esse estudo é muito antigo. Mas uma das coisas que ela mostrava era que assim, a burocracia, ou o médico, ou o enfermeiro, ou o dentista, para ele, qualquer paciente que chegava, era um a menos para chegar na cota do dia. Já para cada pessoa que ia se consultar, a pessoa ia até tremendo de emoção, porque ia chegar na consulta. Quer dizer, foi isso que eu escolhi fazer. Não adianta, as pessoas hoje em dia são treinadas para dar o sorriso. Mas quem é mais protagonista? A criatura que está do lado de cada mesa ou a criatura que está do lado de lá da mesa? Porque são duas pessoas que estão numa relação, e a relação é diferente. Então, eu olhei para isso aqui e falei, o que será que eu quis falar? Mas eu lembrei agora. Fica velha para você ver. Aí, você vai no supermercado e tem ovos de galinhas felizes. Eu juro, eu entrei no Google Images e fui procurar galinhas felizes. Eu achei esta imagem. Tá bom, eu acho que é importante, porque hoje, como a gente quer ovos de galinhas felizes, as galinhas felizes também são protagonistas. E aí, só que, eu não sei vocês nos seus locais de trabalho, eu assisto diariamente a gente se queixando que tem trabalhador de saúde saindo da organização de saúde para fazer qualquer outra coisa, porque não aguenta mais ver paciente, não aguenta mais ver sofrimento, não aguenta mais ver reclamação. Acreditem ou não, é assim. E, de vez em quando, é porque tem conflito. Senhoras e senhores, tem gente que sai da organização porque não se dá bem com o chefe. E, hoje em dia, o Alessandro ouviu a mesma história que eu. Hoje em dia, tem gente dizendo que existem alguns ambientes nos quais o pessoal está assim, para não ter problema de denúncia contra a toxicidade. Ou seja, todo mundo é protagonista. As coisas estão mudando. E aí, assim, no posto só tinha médico de família, não tinha especialista. Diz que eu esqueça, senhoras e senhores, medicina de família é uma bela especialidade. Não é qualquer um que sabe ser médico de família. E esta última frase ali, acho que maravilhosa. Eu trabalho porque tenho boleto. Como eu falei que eu sou do exercício físico, eu sou uma pessoa que tem um mínimo de consciência, pouca consciência corporal, mas eu tenho consciência. Então, como eu tenho problemas de coluna, sou velha, eu tenho um personal. E meu personal me ensinou uma coisa que eu vou repartir com vocês. É assim, quando alguém começa a dar palpite na vida dele, ele olha e fala, quantos boletos posso mandar na sua casa? Eu estou pronta para começar a usar esta frase nos meus relacionamentos pessoais. Mas o que a gente prefere? A gente está fazendo o que a gente quer fazer? A gente está fazendo o que a gente gosta? Tem gente que sim. Tem gente que, sabe assim, estou esperando a minha primeira aposentadoria para mudar de carreira. E aí, no século XXI, a gente está sempre buscando um termo novo. O que a gente quer entregar? Sustentabilidade ambiental? Sustentabilidade financeira? Esse tal de ESG, que tem gente que fala que é greenwashing. Senhoras e senhores, na área da saúde, essa semana passada eu tive um insight. Então, vocês não contam para ninguém, mas vai ficar entre nós. O meu insight é que na área da saúde tem muita gente que usa o termo redewashing. Porque a rede é a solução para tudo. E não é. Ou pode até ser, se fizerem direito, mas fazer de conta não resolve. E aí nós estamos querendo fazer o quê? Para quem? Para o sistema. Qual? Para o sistema de saúde. Hoje eu estava andando na orla, e aí passou um carro de som de político falando assim, o capitalismo... Aí eu falei, opa, de que candidato que é? Senhoras e senhores, era alguém pregando anarquia.
no dia 6 de setembro, salvo engano, eu não sei se é dia 6 de setembro, Helena, mas vai ter uma concentração de gente para derrubar o capitalismo, aqui em Fortaleza. Eu não estarei aqui, infelizmente, mas senão eu ia ver o que eles iam fazer. Porque você pode querer derrubar o sistema. Aqui eu já tinha falado. Ah, e tem o brainwashing também, que eu tinha esquecido. Agora, quem que eu sou? Né? Quem que eu sou, um cotô? Eu assisto, eu interpreto, eu dou autógrafo como atriz, ou eu escrevo críticas na imprensa, que quem está em cima do palco hoje está morrendo de medo de ver amanhã no jornal. Ou seja, e aí nós estamos discutindo auditoria. Quem é que avalia na saúde? O gestor, o povo, o eleitor, o paciente, o profissional, a indústria, todo mundo avalia. E sabe o que é melhor? É que cada um avalia com o seu critério. Tararara. E para que serve a avaliação? Só Deus sabe. E aí eu coloquei... Nossa, eu tinha até esquecido que eu tinha isso. Para que a gente faz remake de novela que a gente já conhece? A gente não, né? A televisão. Tem novela que o público adorava e não gostou do remake. Então, eu não vou nem entrar no mérito, mas uma das grandes discussões, não sei se da revista Caras, mas da intelectualidade não muito séria, é quem vai ser Odete Roitman em 2024. E a pergunta é, quem faz o caminho? Qual é o ponto de chegada? Então, precisa convencer. Nós só vamos ser protagonistas se a gente se esforçar e conseguir convencer o alheio das nossas ideias. E como que a gente vai chegar ao sim? Esse aqui é o livro mais clássico que tem de negociação. E ele se chama Como Chegar ao Fim. Mas eu acho que é muito importante a gente lembrar o seguinte: você negocia, você chega em alguma coisa, e aí a regra é... Você tem que convencer os dois lados que eles ganharam. Isso é impossível, porque cada um só vai se convencer que ganhou se ele achar que ganhou. E se ele não achar que ganhou, sabe o que vai acontecer? Ele vai falar, me aguarde que eu volto. E aí vai continuar o conflito para sempre. Uma nova regionalização, está na moda a regionalização hoje. Uma das coisas importantes é assim, é uma regionalização que não esteja só preocupada com dinheiro. Então, vocês me avisam quando ela estiver acontecendo de verdade, que aí eu vou lá. E que mais, né? E aí, tudo isso pode servir para mudar. Mas nós estamos falando o quê? Eu recebi de uma amiga, mais velha que eu ainda, existe gente mais velha que eu. E que ainda sai de casa. Mas, enfim, ela foi a um teatro daqueles das antigas, ela falou que fomos porque queríamos prestar uma homenagem para um ator, mas eles esqueceram que quem ia lá não tinha mais idade para sentar em cadeira dura, sem encosto. Diz que metade do povo foi embora na hora do intervalo, porque não tinha mais coluna para aquilo. Então, quem é que decide? A gente decide. A gente decide se a gente vai e a gente decide se a gente fica. E não dá para ignorar, então, os trabalhadores da saúde. Eu já falei um pouco lá para frente, mas tem que pensar o seguinte, hoje em dia tem 4 gerações convivendo no sistema de saúde, no serviço de saúde. E ou a gente percebe isso, ou não vai rolar. Então, só para ver, né? Waze, vamos ver, vamos perguntar para algum jovem aqui. Alguém já viu isso? Isso é uma bússola. Este é o gato da Alice, que ele sabe que se você não sabe o caminho, tanto faz. Se você não sabe onde é que você ir, tanto faz o caminho. E esse é o Waze. E o retrovisor, tem gente que olha para o mundo pelo retrovisor. E vou dizer uma coisa para as senhoras e para os senhores, eu vou me perder de qualquer jeito.
porque eu nasci sem o ex interno. Então, esta frase aqui de cima, eu ouvi de um amigo baiano, e que eu acho gênio: quem procura o que não guardou, acha e não percebe ou não reconhece. Ó. Tenho caminante, não é caminho, se hace caminho al andar. E aí, em português, o João Cabral de Melo Neto, pernambucano, fala que muita diferença faz entre lutar com as mãos e abandoná-las para trás. E aí eu não trouxe o José de Alencar, mas eu trouxe a Raquel de Queiroz, que é uma cearense mulher, e que fala que a gente nasce e morre só. E talvez por isso mesmo é que a gente precisa tanto viver acompanhado. Em geral, as pessoas nascem pelas mãos de um trabalhador de saúde, e quando se vão, também se vão pelas mãos de um trabalhador de saúde. Se alguém quiser falar comigo, meu e-mail está aí. Se eu não responder em 48 horas, é porque eu não recebi. Vou pedir que a senhora permaneça só alguns instantes, porque temos aqui uma lembrança do evento, como um símbolo de gratidão. Não, estamos abertos a perguntas. Quem desejar fazer, por favor. Comentários. Essa aqui é uma pessoa que... O meu pai pedia sempre assim... grude quem sabe. E eu grudei nessa mulher. Que essa mulher sabe, tá? Quem fez curso com ela, quem faz ainda, sabe que ela sabe. E eu tenho o maior orgulho de você. E muito obrigada, você deu o recado. Agora, entenda quem quiser, né? É aí que está. Beijinho. Desde o começo eu peço para tirar essa mesa. E agora eu quero convidá-las, por favor, a um registro fotográfico. Olha a imagem na televisão, por favor, porque, né, não pode ser privilégio só do Otto. Olha aí, está aí, doutora Ana Maria. Na televisão. Bem, por favor, retornem aos seus lugares. Já nos aproximamos dos momentos finais e eu os convido agora para o encerramento, que possamos assistir ao vídeo da ABEA e, logo em seguida, sintam-se convidados, sintam-se convidadas para o coquetel de confraternização. Lembrando que amanhã a nossa programação técnica terá início às 8h30. Senhoras e senhores, boa noite.